A Segunda Guerra Mundial é de longe o maior conflito da história humana em todos os aspectos, sendo marcado principalmente pelo número de países envolvidos e o saldo mortal deixado nos campos de batalha. Da ascensão e queda de grandes impérios mundiais, avanços científicos e tecnológicos e dentre outros fatos. E obviamente também é o conflito mais documentado da história do cinema e da literatura em geral. E por consequência disso, mitos e meias-verdades é o que não falta quando falamos desse tema em específico. Quer dizer, até hoje, muitas pessoas que conhecem o assunto acreditam veemente que os alemães pretendiam dominar o mundo e se não fosse pelos americanos estaríamos em mais lençóis. Ou o mito mais próximo da gente, de que 3 soldados brasileiros enfrentaram a companhia inteira de alemães e foram enterrados pelos mesmos. Bullshit. E por essas e outras crenças é o que causa um certo padrão de percepção da massa sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas você não quer ser da massa, certo? Enfim, vamos evidenciar agora mais alguns problemas na percepção popular sobre a Segunda Guerra Mundial, baby. Vamos logo começar com um tópico bem leve e que não levanta nenhuma discussão, mesmo 80 anos depois dos acontecimentos, que é sobre quem realmente venceu a Segunda Guerra Mundial. Na percepção Uga Buga é expressado que os norte-americanos salvaram o dia após o dia D em 1944, derrubando assim o regime nazista e libertando todos os povos da opressão brutal. E é por isso que você vê mais filmes retratando atos heróicos dos Yankees do que do restante dos participantes do conflito que lutaram pela facção dos aliados. Não tirando os créditos dos norte-americanos que deram seu sangue e de seus veteranos, e claramente da sua ajuda financeira, estratégica e material que foi demasiadamente vital, mas todo esse brilhantismo vitorioso é contestado. Obviamente vamos centrar a discussão desse tópico da guerra no contexto europeu. E o país que reivindica isso tem nome: a União Soviética. Ao analisarmos bem todos os fatos da Segunda Guerra Mundial e os seus motivos, surpreendentemente vemos que todo o desenrolar do conflito se deu majoritariamente devido ao choque entre 2 grandes e distintos impérios, a União Soviética e o Terceiro Reich. Os nazistas e os comunistas se colocaram em rota de colisão desde o momento em que Hitler subiu ao poder. Uma hora ou outra, a guerra chegaria nas fronteiras de ambos os países que se diferenciavam ideologicamente. Além disso, a URSS possuía um território economicamente vital na qual Hitler pretendia conquistar, o que só interliga esses 2 grandes estados nos reais motivos da Segunda Guerra Mundial ter sido desencadeada. Somado a essa linha de pensamento, leva-se em conta que 80% dos combates de toda a guerra ocorreram na temida Frente Oriental. E o moedor de carne do leste esteve ativo desde o início da Operação Barbarossa até a tomada de Berlim. Os russos não tiveram de lidar apenas com um único atacante, mas também com o restante do time do eixo, estando escalados os italianos, húngaros, romenos, finlandeses, croatas, eslovacos e espanhóis. Literalmente toda a Europa caiu na porrada contra a União Soviética, que em contrapartida destruiu sozinha cerca de 600 divisões inimigas. Em decorrência, os soviéticos tiveram cerca de 27 milhões de fatalidades entre civis e militares, o que torna as 420 mil baixas dos que recebem o maior crédito pela vitória algo incomparável. Agora, finalmente saindo da questão numérica, sim, os americanos tiveram um papel importante na derrota tanto da Alemanha quanto do eixo em si. Leva-se em conta também que a abertura de uma frente ocidental na Europa significou a Hitler a dividir suas forças. Ainda assim, eles enfrentaram o que sobrou da elite da Wehrmacht, as temidas divisões Panzers do Heer e da Waffen-SS. Mas é claro, nenhuma batalha na frente ocidental se compara com a magnitude da frente oriental. Enquanto os norte-americanos tinham a premissa de libertar os oprimidos, os soviéticos em paralelo estavam fazendo a maior parte do trabalho sujo, lutando praticamente pela própria existência de sua nação. Discordando ou não de qual propaganda foi mais efetiva nesses 80 anos, graças aos esforços sobre-humanos da União Soviética, indiretamente fez com que vencesse a Segunda Guerra Mundial, salvando o dia como dizem por aí.
Quando falamos sobre o conflito ocorrido entre os anos 30 e 40, automaticamente temos que conhecer os seus principais personagens e papéis na história. Não tem jeito, pois do soldado mais raso até o líder supremo de uma nação, sempre haverá uma áurea mística em volta do indivíduo. É assim com Vasily Zaitsev, George Patton, Erwin Rommel, Stalin, Churchill e a lista continua. Mas hoje escolhi falar um pouco sobre Winston Leonard Spencer Churchill, ou apenas Winston Churchill, o líder de ferro da Grã-Bretanha. Churchill teve uma atuação deveras importante para a sucessão dos eventos nos anos 40. A sua figura imponente e seus atos de oposição a Der Führer e o restante da coalizão do eixo fizeram do mesmo uma verdadeira lenda, e um exemplo de liderança seja dentro e fora da política. E se você achou que eu iria espernear a respeito disso, você se enganou. A verdade é que Churchill divide opiniões, mas da mesma maneira na qual é considerado um dos estadistas de todos os tempos, também deve-se olhar o outro lado da moeda. Churchill era um cara bem arrogante. E nota-se isso com a sua abordagem na questão de escalar o conflito na Noruega, onde após a invasão da Polônia em 1939, ele impulsivamente propôs uma intervenção não muito estratégica ao porto norueguês de Narvik, o que inevitavelmente resultaria em retaliação por parte dos alemães. Resumidamente, ele desejava levar a Grã-Bretanha precocemente à guerra, invadindo a neutralidade de outro país. O que não seria muito diferente de seu adversário, não é mesmo? Muitas das vezes Churchill superestimava demais a força militar dos britânicos, mesmo com eles não estando em capacidade combativa aos alemães naquele momento. E tá tudo bem, porque se eu e você estivéssemos no lugar dele, provavelmente faríamos a mesma coisa. Porém, quando ocorria o contrário disso, ele se intrometeram nos assuntos militares e sobrecarregava demais os seus generais, o que obviamente resultava em vários erros estratégicos. Percebemos o mais grotesco deles na campanha do norte da África. Após a bem-sucedida Operação Compass dos britânicos contra as tropas italianas, Churchill brilhantemente resolveu dividir suas forças que estavam à beira de uma vitória completa no deserto e enviou parte deles para lutar na Grécia. E o resultado foi que ambos os comandantes britânicos, somado a outras circunstâncias, tiveram de desistir do plano de tomar Trípoli. E caso o tivessem feito, provavelmente o Deutsche Afrika Korps não poderiam ter salvo os comedores de pizza, e Erwin Rommel nunca ganharia a alcunha de ser a raposa do deserto. Tudo isso porque o velho queria lutar na Grécia. Talvez esse é o momento de dizer que o papel de Churchill como primeiro-ministro não seria de administrar o campo militar, mas parece que alguém se esqueceu de dizer isso para ele na época. Desde Galípoli até seu encargo na Segunda Guerra Mundial, Churchill demonstrou ter sido uma pessoa severamente arrogante e soberba. Mas fica aqui a reflexão, pois sem Churchill, a Inglaterra com certeza estaria perdida, mas com ele, esteve à beira do desastre por várias vezes. Isso só evidencia que líderes históricos não são seres místicos como Hollywood tenta retratar, mas sim seres humanos que possuem os mesmos defeitos como egoísmo e qualidades como perseverança. O Projeto Manhattan fora com certeza a empreitada mais ambiciosa de todos os anos 40. Afinal, construir um artefato revolucionário e destrutivo do zero não deveria ser uma tarefa fácil para qualquer um. E é por isso que os aliados contavam com Thomas Shelby. Só o fato de a bomba atômica ter sido desenvolvida e usada em combate real, se é que podemos usar esse nome, reivindica para os aliados o título de serem os tecnologicamente superiores da Segunda Guerra Mundial. Porém, a respeito dos últimos atos da Guerra do Pacífico, a maioria do público assume como certeza de que, devido à invenção de Oppenheimer, além de ser o principal motivo da guerra terminar, posteriormente salvaria milhões de vidas, sendo essa a justificativa plausível para os ataques atômicos. Sério, cara. Racionalmente falando, isso é basicamente um crime de guerra. As estimativas de bases de um futuro plano de invasão às principais ilhas do arquipélago japonês, em que provavelmente causaria 1 milhão de vítimas, é uma falácia acreditada há quase 80 anos. Afinal, não havia nenhuma expectativa de invasão total, e francamente, presidente ou comandante nenhum teria aprovado tal plano com essas estimativas.
E o que essa estimativa basicamente disse seria de que os americanos sofreriam mais baixas invadindo o Japão do que todas as baixas sofridas por eles até então na Segunda Guerra Mundial. A premissa do uso da bomba atômica para encurtar a guerra é aceito. Porém, quando nos aprofundamos, percebemos que os ataques atômicos foram executados principalmente por circunstâncias políticas do que humanitárias. Até porque é totalmente irracional você bombardear uma segunda cidade cheia de civis após o primeiro ataque atômico da história. E novamente, as pessoas se esquecem do papel vital que a União Soviética possuía na narrativa da Segunda Guerra Mundial. Quando dias após o primeiro ataque atômico da história, uma pequena força soviética de cerca de 1 milhão de soldados rompeu marcha e iniciou a ofensiva no Extremo Oriente. Joseph Stalin já havia indiciado, mesmo antes de 1945, que ajudaria os aliados contra o Japão. Os soviéticos pretendiam tomar parte na ocupação e administração do Japão derrotado, o que foi mais um motivo para o presidente Truman demonstrar o poder bélico norte-americano para os soviéticos, por meio dos trágicos ataques atômicos. Logo, isso culminou na humilhante rendição do Império do Japão e de sua sociedade tradicional, dando espaço para a influência norte-americana e, inegavelmente, finalizando a Segunda Guerra Mundial. O ponto destacado aqui não foi de desmerecer esse evento final da guerra, mas de apenas trazer outra perspectiva do que realmente motivou a terraplanagem inescrupulosa de Hiroshima e Nagasaki. As bombas realmente tiraram e salvaram inúmeras almas. E utilizar isso como catalisador de minhas verdades sobre a estimativa de que 1 milhão de vidas seriam perdidas em uma improvável invasão ao Japão foi algo que os norte-americanos souberam aproveitar muito bem na sua propaganda do pós-guerra. Enfim, meus amigos, esses foram mais alguns pontos sobre a visão popular deturpada da Segunda Guerra Mundial. E se você concorda ou discorda de alguns desses pontos, fica à vontade para deixar um comentário abaixo. E caso queira sugerir mais tópicos ou um tema específico de vídeo, também será bem-vindo. Tenha um bom dia. Vamos.